Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos finalizar essas considerações no livro de Salmos. Nós não estamos expondo sistematicamente todos os salmos, são apenas alguns salmos selecionados, desde que voltamos com os nossos cultos presenciais. A partir do mês de janeiro, nós vamos começar uma série sobre os 10 mandamentos para o século 21, pegando um pouquinho também do nosso lema de 2021, que em breve será divulgado, o Conselho vai aprovar e será divulgado. Então nós vamos tratar, nesse primeiro momento de 2021, nas exposições nos 10 mandamentos para o século 21. E temos uma alta expectativa do retorno da nossa escola dominical. A escola dominical até o final desse ano. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver como as coisas irão acontecer. Nós fazemos planos, mas eu creio que nunca esse versículo foi tão verdadeiro, né? Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós articulamos, pensamos, mas é Deus quem dá a resposta final. Salmo 88, antes da leitura, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concedeu, te agradecemos pelo privilégio imenso de estarmos reunidos em tua casa, em teu nome, para juntos te glorificar, te exaltar, bendizer-te, reconhecer, ó Deus, a tua grandeza, as tuas maravilhas, agradecer-te, ó Pai, as bênçãos que o Senhor a cada momento tem proporcionado a cada um de nós. E nesse instante, ó Deus, em que nós nos debruçaremos na Tua santa palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, possa permear e tomar conta dos nossos corações e das nossas mentes, que possamos compreender, aplicar e viver intensamente a Tua palavra em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Salmo 88. A projeção vai ficar prejudicada porque é dia, mas dá para acompanhar aí. Salmo 88 nos diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, os amigos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor. E te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram nas tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Um salmo realmente difícil. Pode passar para a próxima tela, por favor, aí, Rodrigo. Há pessoas que têm um gosto um tanto quanto peculiar e esquisito por filmes tristes e literaturas sensacionalistas e dramáticas. Estou me referindo a pessoas que até mesmo gostam de filmes de terror. Geralmente o filme de terror, para quem está ali sujeito a esse tipo de produção artística, passa por
por uma descarga de cortisol impressionante, fica tomado de apreensão. Talvez a pessoa sinta prazer nisso. E, geralmente o filme de terror retrata o sofrimento humano no seu extremo, nos seus medos, e claro, se refletindo fisicamente também. Há pessoas que têm prazer em se envolver sentimentalmente nos dramas da ficção. De certa forma, a ficção vai retratar um pouco da nossa realidade. Na ficção, nós aprendemos que nem tudo está onde deveria realmente estar. Experiências iguais à do Salmo 88 fazem parte da vida. Esse salmo é um salmo que talvez não deveria estar no cânon bíblico, porque ele não segue a estrutura dos salmos de lamentos. Definitivamente ele não segue essa estrutura. É um salmo singular, peculiar na Bíblia. Não existe um texto na Bíblia que os irmãos vão encontrar algo semelhante ao que nós encontramos no Salmo 88. Mas uma das lições que nós podemos aprender já na introdução desse sermão é que o Salmo 88 retrata, sim, muitos momentos da vida que todos têm de passar. Nem tudo termina da maneira ideal, como deveria terminar. Há uma corrente cristã que ensina que absolutamente tudo nessa vida temporal, para os mais ingênuos, vai dar certo para o crente piedoso. Há uma corrente que ensina isso. Este salmo discorre sobre a noite escura da alma. E esse salmo mostra que nem tudo é flores, ou nem tudo são flores. Há muitos espinhos e vales assombrosos. Este salmo é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Geralmente, quando nós lemos um texto nos Salmos, na liturgia, é para nos alegrar, para nos motivar, para nos instruir na adoração a Deus, o caminho que nós devemos percorrer até o coração de Deus. E este salmo é o mais triste de toda a Bíblia. É uma verdadeira expressão de dor, de sofrimento, angústia e medo. Normalmente, estes salmos de lamentos começam com o queixume, a procura por Deus, e eles desfecham, encerram com uma nota de esperança. Nós ficamos aqui no Salmo 88 ao ler esperando a nota de esperança o tempo todo. E o salmo, a última palavra do salmo é trevas. Tenebroso, tenebroso. Este texto evidencia, meus irmãos, que Deus nunca nos enganou. Deus nunca nos enganou. Este lamento retrata que as coisas não estavam ocorrendo conforme o planejado. Desesperado, o autor do Salmo, Etan, busca a Deus, porém sem respostas. Eram momentos de escuridão no coração e todos estão sujeitos a esses momentos de desorientação e desolação. Eu não sei se você já viu uma pessoa assim, quando está tomada pelas trevas no coração, as trevas do desespero, uma notícia inesperada, uma notícia sobre uma doença, seja nele ou na família, uma perda absurda. Eu não sei se você já teve de se deparar com pessoas que a escuridão toma conta do coração delas. É exatamente o que esse salmo fala. O salmista expressa isso. E esse trecho das Escrituras muito nos auxiliará nestas horas trevosas e confusas. Então hoje, na verdade, se você não está passando pela noite escura da alma, isso daqui é uma prevenção, é um aviso de que ela vai chegar. Ela vai chegar, ela chega na casa do rico, ela chega na casa do pobre, ela chega na casa da pessoa que é saudável, da pessoa que não é saudável. Essa noite escura chega para todos. Não importa se você é o crente mais piedoso. Então, quando a noite escura da alma chegar, não diga por que eu. É a primeira coisa que o crente fala. Por que eu? Ela chega para todos. O salmo está dividido em 5 partes. A primeira é a súplica, versos 1 e 2. Versos 3 ao 5 é a descrição do sofrimento. Versos 6 ao 8 é quem fez isso foi o próprio Deus. Foi Deus quem mandou aquele sofrimento. A quarta parte é o que Deus vai ganhar se eu morrer. Ele tenta argumentar com Deus, versos 9 a 12.
Esse homem tinha argumentos porque era alguém envolvido na obra de Deus, no trabalho de Deus. E ele diz ao Senhor a seguinte coisa: Senhor, do que valerá eu morrer? Será que no mundo dos mortos haverá louvor, haverá alguma utilidade? É como se ele estivesse tentando convencer a Deus para que não morresse. Era um homem de Deus, era um homem consagrado, dedicado a Deus. Eu fico imaginando se Paulo fizesse uma oração dessa: Senhor, o que o Senhor vai perder? Será que nós teríamos condições de fazer uma oração dessa a Deus? O que Deus perde se nós deixarmos de existir nesse mundo? Deus não perde nada. Então ainda tenta alguma argumentação aqui. A parte 5 do Salmo é uma oração sem resposta. É assim que termina, do verso 13 a 18. E aí pode voltar um pouco aí, Paulo, por favor, que eu vou entrar nesse ponto agora. Paulo não, é o Rodrigo, né? Meus irmãos, quando tudo parece cinza, ainda é possível ver a graça de Deus. Nós vamos discorrer sobre esse tema, tá? Quando tudo parece cinza, sem graça, quando a vida perde o seu sentido, ainda assim é possível ver a graça de Deus. E nós vamos ver apenas 2 lições desse salmo. A primeira o Rodrigo já tinha colocado. Pode colocar de novo, Rodrigo, por favor. A angústia de sentir-se sem a ajuda de Deus. Todo o salmo vai falar sobre isso. Do verso 1 a 18, se nós fôssemos sintetizar, é a angústia de sentir-se desamparado, sem a ajuda de Deus. Esse salmo é iniciado com um clamor, um apelo a Deus, e o autor pede ao Senhor que a sua oração seja admitida. Ele pede que Deus o ouça, que Deus esteja atento. É como um servo que se coloca no átrio real, esperando que o rei pelo menos ouça a sua petição. Não necessariamente que a atenda, mas ele quer ter convicção de que alguém o está ouvindo, tentando compreender a sua dor e o seu sofrimento. E de maneira geral, quando o povo de Deus clama, o Senhor ouve. Mas aparentemente o salmista tem uma sensação de que Deus não está ouvindo a sua petição. O autor coloca aqui as suas inquietações, as suas crises, os seus questionamentos mais profundos e angustiantes, mas veja que ele não recebe nenhuma resposta. Não há resposta nesse salmo. Sem respostas. Há muitas experiências desagradáveis que o povo de Deus não obterá respostas satisfatórias. Há muitas situações sem respostas. Podemos até especular, como alguns tentam, foi algum pecado que essa pessoa cometeu. A primeira pergunta que vem quando uma situação que não tem solução ou nos vemos no labirinto é: por que eu? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que está acontecendo isso? Tem alguma causa. E é aí que muitos acabam pecando. Eu já tive que acompanhar irmãos que eram saudáveis e foram acometidos de uma doença sem cura e tiveram que conviver com esse espinho na carne até os últimos dias. E sabe o que era pior? Não era a doença. O pior eram os porquês. Que muitas pessoas tentavam achar, os sabichões de plantão. É porque cometeu algum pecado. É porque essa pessoa era muito temperamental. Essa pessoa vivia com raiva, então isso ia acabar mal na vida dela. Meus irmãos, quem não comete pecado? Quem não comete pecado? O pecado, por menor que seja, o castigo que é devido a uma mentira social, a um pecado diminuto aos nossos olhos, é morte. É isso que nós merecemos, morte. Então a primeira coisa diante de uma situação dessa é que muitos especulam: foi algum pecado, é alguma provação, é alguma tentação, ou essa pessoa não está orando direito, não está orando corretamente, ela precisa aprender a orar. Quem não precisa aprender a orar? Quem não precisa? Todos nós precisamos aprender a orar, especialmente na aflição, precisamos aprender a orar. Dos versos 3 ao 9, o salmista externa suas aprender a orar, especialmente na aflição. Precisamos aprender a orar. Dos versos 3 ao 9, o salmista externa suas aflições a Deus. A minha alma está farta,
Essa expressão farta é como alguém que comeu demais, exagerou. E aí o salmista, em outras palavras, diz: Senhor, estou no meu limite. Eu não estou mais suportando. Dos versos 3 ao 4, é o clamor de alguém que vê a morte se aproximando. Ele fala: estou ferido como um soldado de guerra. Isso daqui é gravíssimo. O soldado de guerra estava numa situação pior do que o morto. Porque geralmente o soldado na antiguidade, quando era ferido no campo de batalha, e ele não tinha mais como reagir, lutar, isso na antiguidade. Não tinha médico ali, e ele não era levado de volta à pátria. À medida que muitos morriam, eles faziam uma pilha de corpos. E se um soldado se feria e eles não tivessem condições de dar cuidados para aquele soldado, eles precisavam lutar. Eles pegavam aquela pessoa que estava ali ferida e jogavam na pilha de mortos. É exatamente essa expressão que ele usa aqui. Eu sou como um soldado que está ferido. Eu estou ferido. Ou seja, eu nem morri e nem estou vivo. Que situação triste. Então, ele era jogado na mesma vala dos mortos. Representa a morte espiritual, o cessamento da comunhão com Deus. Ele não consegue ter esperança em Deus. Do verso 9b até o 12, ele vai adjetivar o seu drama. Ele fala de mortos, ele fala de finados, ele fala de sepultura, ele fala de abismo, ele fala de trevas, ele fala de esquecimento. Isso aqui é quase uma música de rock. Ele retrata o sofrimento mesmo, no mais profundo. Todos questionam a capacidade de Deus operar a sua soberania na morte. Todos vão chegar a esse questionamento. Essa manhã, intencionalmente, no nosso boletim está a pastoral sobre a soberania de Deus. Essa é uma das doutrinas mais caras que temos da Reforma Protestante. Soberania de Deus. Ainda que tudo não saia do jeito que eu planejei, Deus continua conduzindo a história do jeito que Ele quer. Ao mesmo tempo, o salmista vai aqui reconhecer os feitos de Deus na história. Dos versos 10 a 12. Ele reconhece os prodígios, o louvor, a fidelidade, bondade, maravilhas e justiça. Percebam que há um conjunto de palavras que pertencem à morte e há um conjunto de palavras que pertence à vida. O primeiro grupo de palavras descreve como que o salmista está se sentindo em relação a tudo que está acontecendo com ele. O outro grupo descreve como Deus costuma agir em situações semelhantes à do salmista. Dos versos 14 a 18, o autor acusa a Deus. E a sua última palavra é trevas. Parece que ficou pior do que no início da sua oração. Uma oração sem esperança. Isso é muito aterrorizador para todos nós. A aflição do salmista, meus irmãos, é multifacetada. Abandono na morte, versos 3 a 5. Muitos pensam na sua aflição que a morte é a única solução. Ou como que os irmãos acham que uma pessoa chega ao suicídio? É porque ela chegou no seu limite. Ela está farta. Ela está cansada. Há um peso, um fardo esmagando a vida dela. E ela pensa na sua patologia. Se eu morrer, acaba o sofrimento. E aí muitos acabam de fato cometendo o suicídio. O salmista tem essa sensação de morte. Sou abandonado entre os feridos para que eu morra. Ele vê aí no verso 8, amigos indisponíveis. As pessoas mais próximas não entendem, não conseguem compreender a sua dor, o seu sofrimento. Os que estão mais próximos não conseguem entender o que estou passando. Meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, um amigo muito chegado, de repente quando fico mal, não consegue me entender, não consegue compreender.
Ele sente que Deus não está presente. Para mim, é o pior nessa história toda. Versos 13 a 15. Ele orou e não encontrou consolo. Ele buscou a Deus e não achou conforto. Isso para mim é pior. James Boyce, que é um teólogo, definiu a noite escura da alma como estado de luta espiritual que o crente se sente abandonado e esquecido por Deus. Não é que Deus efetivamente abandonou o crente se sente assim, e ele se sente mesmo assim. É como se Deus tivesse o abandonado, o esquecido na provação. Há pessoas que estão numa angústia tão profunda que têm o mesmo sentimento de morte deste salmo. Parece que não tem nem mais lágrimas, já choraram tudo que tinha para chorar. Eu já tive de conversar com pessoas que me disseram: pastor, a dor continua, e eu já chorei tudo que eu tinha para chorar, mas a dor continua aqui dentro. Parece que Deus realmente se esqueceu delas, parece. E se nós ainda não passamos por isso, irmãos, pode ter certeza que a qualquer momento nós vamos atravessar por essa noite escura da alma. Certamente há irmãos aqui que estão passando ou já passaram por intermináveis dias de tristeza e de solidão, de dúvidas esmagadoras. E há muitos que não conseguem suportar sozinhos a noite escura da alma e vão buscar ajuda na medicina. Eu não vejo muito problema em buscar ajuda na medicina, mas a medicina não é a nossa bala de prata, pode ter certeza que não. A medicina não vai resolver, os medicamentos não vão resolver. Eles vão abrandar por um tempo. Mas precisamos passar pela noite escura da alma. Charles Spurgeon é um dos pastores que eu mais admiro na história por sua resiliência, por sua luta. Era um pastor batista inglês e um pastor destacadíssimo, mas Charles Spurgeon era um excelente pregador no púlpito, ao ponto de ser conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas Charles Spurgeon sofria de depressão. Charles Spurgeon, quando era acometido de depressão, naquele tempo, século XIX, não tinha esses medicamentos da alegria, do sono e outros mais. O Charles Spurgeon tinha que se refugiar em uma chácara que ele tinha perto ali naquelas regiões da Inglaterra, e ele ficava 3 meses igual um bicho no meio do mato, passando pela noite escura da alma. Mas quando aquele homem subia no púlpito para pregar, você jamais dizia que Charles Spurgeon sofria de depressão. Porque a luz da glória de Deus se refletia por meio da vida dele. Mas tinha que passar pela noite escura da alma, pelos momentos de tristeza, pelos momentos de solidão. Biblicamente, irmãos, este mundo é caído e difícil. Porém, nós somos instruídos e estimulados pela família, pela mídia, pela sociedade, até mesmo por irmãos, que precisamos de profusa e intensa alegria nessa vida. Em todo tempo, nós precisamos ter um sorriso, precisamos estar alegres, precisamos estar bem. Há muitos que não aceitam nem o envelhecimento. Eu preciso estar sempre jovem, eu preciso estar sempre bem. Eu não posso passar por tristezas. Mas saiba que dias maus e tristes virão. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu não posso enganar os irmãos. Em Cristo, os problemas da vida temporal não acabam, não cessam. Enquanto nós respirarmos, nós vamos passar por perdas. Enquanto nós respirarmos, nós vamos ficar doentes, enfermos, situações que jamais imaginamos e ruins. E vamos ter que passar por isso. A dona Sônia estava me contando, eu não sabia, mas ela estava me contando essa semana, numa visita que eu fiz a ela, que o reverendo Hernandes foi acometido pela Covid-19, todo mundo estava orando por ele, é um dos pastores mais destacados da igreja, e justamente no período que ele estava isolado foi o casamento da filha dele. E ele ia pregar no casamento da filha dele. Ele pregou no casamento da filha dele, online. Ele teve que ficar em casa, isolado. E ele contando no seu testemunho pessoal que
ficou desesperado com tudo aquilo, porque não tinha como cancelar, porque hoje um casamento é caríssimo. Para cancelar uma festa é uma absurda a rescisão contratual. Então, chorou muito para esse amigo, e o amigo dele disse: olha, você sabe disso, você é pregador, você sabe que terão noites escuras da alma, todos irão passar por elas. Todos, não tem ninguém que escape, ninguém que escape. Então, em Cristo, os problemas dessa vida não acabam. Nós sabemos que os dias maus chegam, mas quando chegam, nós temos esse mau costume de perguntar: por que comigo? Talvez o mais difícil para o salmista é o fato de saber a origem dos seus sofrimentos, que é o próprio Deus. Ele fala isso no verso 6, no verso 7, no verso 8. Foi Deus quem mandou aquele sofrimento, que ele não descreve detalhadamente o que é, mas o que ele sente. E isso muitas vezes é difícil para nós assimilarmos, que Deus manda o sofrimento. A mão de Deus, irmãos, está conduzindo toda a história. Se entendermos que Deus em algum momento perde o controle, a nossa alma se perderá no desespero. Por isso que nós temos de nos apegar à soberania de Deus. Se eu entender que em algum instante na minha vida, 1 milímetro, Deus perdeu o controle, eu fico em desespero. Eu preciso que Deus esteja no controle. Percebam que em seu drama, Jó nunca soube os motivos de tantos males na sua vida, mas ele ficou sabendo quem estava no controle: Deus. Ele nunca soube as razões, mas ele sabia que Deus estava no controle. Mas a última lição que eu quero depreender, além da angústia de sentir-se sem a ajuda de Deus, é sobre isso que o Salmo fala, uma outra verdade que nós temos de guardar sobre esse Salmo, e a razão pela qual ele está no cânon bíblico, é o sujeito. Quem é o sujeito do Salmo? A quem que o Salmo está se referindo? Este é o único Salmo de lamentos, irmãos podem procurar, que não tem uma confissão ou uma nota de esperança, uma confissão de pecados, seguida de uma nota de esperança. Por qual razão? Porque esse salmo é o salmo do nosso Senhor, é o salmo de Cristo na cruz. Por isso há esperança para nós. Não tem confissão de pecados, porque fala da noite escura daquele que não teve pecados. Por isso que não tem confissão de pecados. Fala do sofrimento imerecido de Cristo. O viver diário dele em face da miséria humana, ao ponto de muitas vezes ser tomado de compaixão pelo sofrimento humano. Pessoas que procuravam ou que procuraram matá-lo desde bebê, rei tentando matá-lo, pessoas que se colocavam contrários a ele, ao que ele ensinava, inimigos e malfeitores por todos os lados, inclusive o próprio diabo, que ele teve de encontrar cara a cara no deserto. O fato é que Jesus esteve envolvido pela vulnerabilidade humana e na mira do inferno. O tempo todo na mira do inferno. Viveu sem casa, sem poupança, sem investimentos, sem nenhuma segurança nesse mundo. Houve momentos que sequer tinha onde reclinar a sua cabeça. Uma vida de sofrimento, entristecido pela dureza de coração dos seus compatrícios, dos judeus que não o aceitaram, mas que o rejeitaram. Triste pela lentidão dos discípulos em compreender as maravilhas do reino de Deus, até mesmo após a sua ressurreição em Atos. Nós vemos que ainda os discípulos não entendiam. Atos capítulo 1, eles ainda não entendiam o que estava acontecendo, e Jesus ficou triste com isso e questionou: quando que vocês irão entender? Foi abandonado e deixado por seus discípulos, amigos e admiradores. Muitos admiravam Jesus, multidões iam atrás de Jesus. Mas quando foi preso para ser crucificado, multidões pediram a sua cabeça. E exatamente, irmãos, na noite mais escura da sua alma, no jardim do Getsemane, o jardim de lágrimas,
Ele pediu para 3 dos seus amigos mais próximos ficarem apenas acordados com ele em oração. Em outras palavras, Jesus disse assim: fiquem comigo numa reunião de oração. Apenas isso. Não precisa fazer nada. Só orem comigo. Os seus amigos não conseguiram. Eles dormiram. E Jesus se viu mais uma vez só, sem os seus amigos. Tristeza pela morte, irmãos. Ele viu isso pela morte de João Batista, seu primo, pela morte de Lázaro, seu amigo, razão pela qual ele chorou. Tristeza pela miséria e sofrimento humano. A luz de Deus andando em um mundo de trevas. É exatamente esse o mundo que nós vivemos. A expressão utilizada em Colossenses é uma das mais belas que eu acho, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. É exatamente essa figura. O sofrimento de Jesus em seu estado de humilhação, seja a fome, a sede, o cansaço, a tristeza, a dor, sofrimentos de toda sorte, rejeição, oposição, a dor física na cruz do Calvário, a solidão, especialmente na cruz do Calvário, e finalmente, irmãos, a ira de Deus descarregada sobre ele naquele madeiro maldito. Foi o ápice do seu sofrimento. E o que isso transmite de esperança para nós? Porque Jesus fez tudo isso por nossa causa. E ainda há muitos crentes que questionam o amor de Deus. O próprio Deus se envolveu num mundo de trevas, passou por um mundo de trevas por nossa causa. Ele morre a nossa morte eterna. A esperança desse salmo, irmãos, está apenas no verso 1. Ó Senhor Deus da minha salvação. O reverendo Nicodemos, comentando esse salmo, essa expressão do verso 1, ele afirmou o seguinte: neste mundo de trevas, quando tudo é escuridão, nós ainda temos a certeza da luz do nosso Salvador. Quando tudo ficar ruim, difícil, nós ainda temos a certeza da luz do nosso Salvador. Nós não experimentaremos o pior que poderíamos experimentar, a condenação. Mesmo no sofrimento mais profundo, falamos com o Deus da nossa salvação. Eu quero concluir. Nessa ocasião eu falei sobre quando tudo parece cinza, sem graça, sem fundamento, sem objetividade, ainda podemos ver a graça de Deus. E há 2 verdades que eu quero destacar desse salmo: a angústia de sentir-se sem a ajuda de Deus e o sujeito desse texto. Por que este salmo está nas Escrituras? Por que esse salmo está na Bíblia? Para evidenciar, irmãos, que essa vida temporal não é um mar de rosas. A melancolia espiritual atinge a todos. Não existe um crente que está sempre alegre, sempre jubiloso. Ele tem os seus momentos de dificuldade, de sofrimento. O diferencial é estar corandel diante de Deus. A fé que nós temos vai se deparar com a vida como ela é, com a segunda-feira. Há segundas-feiras que não são muito fáceis. Quando as aulas voltam ao normal, 2 dias da semana que são destacados com o trânsito, segundas-feiras e sextas-feiras. Segundas-feiras que eu imagino porque as pessoas estão com a ressaca do fim de semana, não porque necessariamente beberam, mas porque tiveram que olhar para suas vidas e elas querem ter um máximo de conforto. Então eu vou de carro, pelo menos eu ir de carro, não vou no transporte público. Sexta-feira porque elas estão pensando como vão se divertir no final de semana. Não vou voltar de transporte público, vou voltar de carro, né, já para aquecer o divertimento. Mas o cristão não precisa estar sujeito a essa correnteza da vida. A fé vai se deparar com a vida como ela é. Nos momentos tristes temos de clamar a Deus. Não podemos nos entregar
há uma depressão muda, temos de que nos dirigir ao Deus da nossa salvação, em quem esperamos todo dia. Temos que falar com Ele, mesmo que haja silêncio da sua parte. Ora, meus irmãos, se Ele manda a aprovação, quem mais pode tirar a aprovação é Ele. É somente Ele, então é a Ele que nós temos que recorrer, é a Ele que nós temos de clamar. Este salmo revela que não temos respostas para todas as situações conflitantes. Esqueça isso. Este salmo desmascara o triunfalismo. Tudo vai dar certo. Um mundo cor-de-rosa. Um mundo em que nada dá errado. Nem tudo dá certo. Você pode, um belo dia de manhã, estar levantando, o pneu do carro está furado. Você vai ter que trocar aquele pneu. A vida é assim. De Deus vem o bem e o mal. Tempos difíceis, dolorosos e complicados. E que tipo de crentes nós somos quando a mão de Deus vem no dia mau? Esse texto nos chama a atenção para o fato de que não estamos ainda no céu. É bem verdade que há momentos nessa vida temporal que as coisas vão tão bem, está tudo tão bem, que nós pensamos, isso aqui só pode ser o céu. Poderia parar, ficar aqui, dar uma pausa e pronto, aqui é o céu. Não, aqui não é o céu. E por meio do sofrimento, Deus nos mostra os terríveis efeitos do pecado na história da humanidade. Esse salmo retrata o sofrimento do abandono de Deus experimentado por Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo a fidelidade de Deus em uma cena de mais profundo abandono. Quando Cristo é pregado ali, nós vemos a bondade do Senhor manifesta aos redimidos. Esse salmo mostra que há um elo entre trevas e o Senhor da vida. Ele é o Senhor de ambos. Atribulados, mas sempre em oração diante do Deus da nossa redenção. O que significa, irmãos, a minha graça te basta? A resposta à oração que Paulo fez a Deus para que retirasse dele, Paulo, o espinho na carne. A minha graça te basta significa, Paulo, estou contigo. Isso é suficiente para lidar com os sofrimentos. No dia cinza, ainda podemos ver a graça. Nós conseguimos vencer as tribulações e o sofrimento, não por causa das nossas forças, mas porque Deus é conosco. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, justamente por causa do nosso Deus.